eu uso o Einstein para entender o século XX. Afinal de contas, esse cara passou por 2 séculos, o XIX, né, e o século passado, e passou por 3 guerras, se a gente contar a Guerra Fria logo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa foto é um ícone do século XX. Provavelmente a pergunta que eu mais escutei até hoje sobre o Einstein é o seguinte: por que existe essa foto? Em geral, nós vemos só a foto do Einstein com ele, né, com o linguão de fora, mas essa foto, como vocês podem ver, foi tirada na parte de trás de um carro e ele está acompanhado de 2 pessoas que ninguém sabe quem são. Pelo menos em todos os livros que eu li até hoje, não se diz. A versão verdadeira é o seguinte: é aniversário do Einstein, né, e esse fotógrafo, Arthur Sasse, ele chegou e parou na frente do carro. O Einstein estava saindo de uma comemoração, parou na frente do carro e falou: professor Einstein, faça uma pose de aniversário. E o Einstein, pum, botou o linguão para fora. E o Einstein gostou tanto dessa foto que ele comprava essa foto de pilhas assim e mandava autografada para os amigos. E o fotógrafo ganhou $1000 por essa foto, que era uma fortuna na época. O Einstein nasceu dia 14 de março de 1879, em Ulm, sul da Alemanha, no estado de Württemberg ou Württemburgo, alguma coisa assim. Essa casa não existe mais, ela foi destruída em 1944, se não me engano, por bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Em 1879, os judeus na Alemanha já estavam muito nacionalizados. Os pais e as mães, o Hermann e a Pauline, se sentiam, antes de tudo, alemães. Um caso emblemático disso, uma prova emblemática, é o seguinte: o Albert Einstein se chama Albert, e a irmã dele, que nasceu 2 anos depois, se chama Maria, que são nomes não judeus. Os pais se sentiam muito mais alemães do que judeus. Por quê? Porque nesse intervalo de 50 anos entre o gueto e o nascimento do Einstein, houve as invasões napoleônicas, que trouxeram os famosos ideais de fraternidade, igualdade, etc. E esses ideais, digamos assim, permearam a Alemanha. Então, não havia um grande preconceito contra os judeus em 1879. Vinha de uma família razoavelmente pobre. O pai nunca teve chance de fazer faculdade. Ela, por sua vez, gostava muito de música, tocava piano, gostava das sonatas de Bach, de Mozart, e foi justamente por influência dela que o Einstein, aos 6 anos, muito contra gosto, começou a aprender violino. Aprendeu violino dos 6 aos 13 anos e no começo ele não gostava muito, mas depois passou a gostar e tocou violino ao longo da vida dele. Em 1880 a família se muda para Munique, onde o pai e o tio fizeram o primeiro negócio deles. Bom, em Munique ele teve que ir para a escola e ele teve que ir para uma escola católica, né? Os pais eram judeus, mas não eram ortodoxos, não seguiam praticamente nada da religião judaica. Tanto é que teve um certo momento da vida, por volta de 6, 7 anos, que o Einstein começou a aprender religião e ele disse que gostava tanto da religião católica quanto da religião judaica. Bom, a gente precisa lembrar o que era a Alemanha no final do século XIX. Era um Estado militarista. E essa mentalidade militarista, obviamente, permeava a escola pública. Aquele mesmo Estado, aquele mesmo espírito militarista se voltava para as aulas, né? Na qual os professores eram muito autoritários, falavam e os alunos apenas ouviam. O Einstein sempre se deu muito bem nas áreas de ciências exatas, praticamente todas as matérias, mas línguas nunca foi o forte dele. E foi nessa escola, numa biografia contada pela irmã dele, que o professor de grego disse uma frase que eu acho emblemática: Einstein, você nunca dará em nada. Pena que esse professor não sobreviveu ao ponto de ver no nada em que o Einstein daria. Logo depois ele sai de Munique e a família muda para a Itália. Vai para Milão e o Einstein é deixado sozinho no Luitpold Gymnasium.
ironia do destino. Depois da Segunda Guerra, o Luitpold Gymnasium, que o Einstein odiava, foi destruído pela bomba, e quando foi reconstruído, hoje se chama o quê? Ginásio Albert Einstein. Nós estamos falando aí de um garoto que tinha 15 a 16 anos de idade. E aí você começa a ver que o Einstein era muito sofisticado mentalmente. Chega um certo momento, no segundo ano do ensino médio, que ele não aguenta mais o ginásio Luitpold. E ele traça uma estratégia que, ao meu ver, é muito inteligente. Ele vai ao professor de matemática e pede uma carta de recomendação, endereçada ao diretor do departamento 6 da Escola Politécnica. O vestibular na Politécnica era feito aos 18 anos de idade. Nós temos um garoto de 16 anos. Pois bem, o Herzog, que era o diretor da universidade, diz o seguinte: olha, eu sou meio contra um pouco essas coisas de aluno prodígio, tal, essas coisas nunca dão certo, né? Depois se tornam problemáticos, tal. Mas, enfim, como eu recebi uma carta, um pedido pessoal de um amigo meu, eu vou deixar esse tal de Albert Einstein me fazer exame. E o Einstein pega e vai para Zurique prestar o exame vestibular. E exame vestibular naquele tempo não era que nem, né, no nosso tempo, que era cruzinha, coisa. Não, você tinha que enfrentar uma banca, em geral, de 5, 6 doutores. E era ali na lata, o cara perguntava e você respondia. Bom, ele se saiu excepcionalmente bem em física e matemática. E mais ou menos em história, geografia, línguas não passou bem. Bom, o resultado final foi que ele realmente foi reprovado no vestibular. Mas ele impressiona a tal ponto a banca examinadora de matemática e física que um dos membros dessa banca fez uma outra proposta para ele. Olha, se você terminar o ensino médio numa escola suíça, você pode vir direto para a Escola Politécnica, não precisa fazer vestibular. E aí então nós temos o Einstein, talvez num dos anos mais felizes da vida dele. Ele está em Aarau, no cantão de Argóvia, que é um pouco ao norte de Zurique, na Suíça. O Einstein faz um ano aí e o boletim dele é brilhante. Segundo ele, né, ele saiu de um sistema alemão que ele mal podia abrir a boca, né, com aquele professor de grego horroroso, e numa classe em que os professores falavam: você, Albert, o que você acha? Dê aí a sua opinião, fale. Um sistema muito liberal. O Einstein sempre disse que a Suíça era um pedaço do paraíso sobre a Terra. Ele gostava muito da Suíça e foi a cidadania que ele manteve ao longo da vida. O Einstein, aos 16 anos, pediu para se livrar da cidadania alemã. E naquele tempo, quando você pleiteava a cidadania suíça, a Suíça botava como se fosse um investigador atrás de você para ver se você não frequentava cabaré, se você bebia, se era uma boa pessoa. É interessante que o relatório desse cara sobreviveu, né? Então ele disse que o Einstein, professor de matemática, tal, era um cara bonzinho, não bebia, tal, e que podia ser. Bom, ele chega ao departamento 6A, ao todo eram 5 alunos. Entre esses 5 alunos havia esta jovem senhorita chamada Mileva Maric. Ela se casou com Einstein. Ela era tão brilhante em matemática e física que ela foi a primeira mulher do Império Austro-Húngaro a receber uma autorização do governo para assistir aulas de matemática e física com os meninos, porque as meninas não tinham aula de matemática e física. E ela foi e fez bonito. A Mileva, ao longo dos 4 anos de graduação de física, tem notas tão boas quanto o Einstein. Naquele tempo, não sei se o sistema suíço é assim até hoje, do segundo para o terceiro ano você tinha que fazer uma qualificação para ver se você poderia continuar fazendo o terceiro, quarto ano da graduação. Pois bem, nessa primeira graduação, o Einstein passa em primeiro lugar. Ele, de longe, tinha a média mais alta e ela tinha também uma média muito boa. Primeira casa dele. Aí está o Hans Albert e o TT. E o próprio filho Hans Albert conta uma passagem que me marcou muito, que o Einstein botava os artigos em cima da mesa, a Mileva lia, corrigia algumas coisas de matemática, né, à mão, corrigia, e depois colocava no envelope e levava no correio. Em 1901, ele consegue esse emprego no laboratório de patentes
E ele praticamente fica de 1901 a 1909 no laboratório de patentes, sem conhecer praticamente nenhum físico do mundo. Ele era um empregado primeiramente de terceira categoria, um técnico de terceira categoria, depois de segunda categoria ou classe, né, em 1906. Praticamente o Einstein vive isolado da comunidade científica. E talvez aí esteja a grande explicação para a ousadia dele. Porque quando a gente entra no sistema, entendeu? Sempre tem um amigo meu que fala assim, vai falar para você, você tá louco? Pelo amor de Deus, não bota esse hamiltoniano aí, você tá louco, pô, isso daí, entendeu? Você vai encontrar, sei lá, alguma coisa assim. E ele não tinha com quem, não tinha interlocutores, a menos de poucos amigos, como Michel Besso, que é o único cara que recebe um agradecimento na relatividade restrita. Bom, o Einstein começou já nessa época a se interessar por outros problemas, principalmente a ler os livros do Hertz, do Helmholtz e do Kirchhoff. Por volta aí de 1904, 1905, 1906, ele com amigos, eles formaram a chamada Academia Olímpia, que eles discutiam filosofia, história, romances, literatura, tal. O primeiro ali é o Konrad Haber, depois se tornaria um matemático. O cara do meio, o Maurice Solovini, que se tornaria o tradutor oficial de todas as obras do Einstein, formado em filosofia. E consta que o livro que mais impressionou esses três durante esse tempo foi A Ciência e a Hipótese, do Henri Poincaré. Tem traduzido em português e vale a pena vocês lerem, é um livro sensacional. O Einstein, de 1900, no momento que ele se forma, até 1905, ele produz 4 trabalhos. Já estava começando a nascer nele a semente daqueles 5 artigos que ele publicaria em 1905. Ele produz um em 1901, 2 em 1902, um em 1903 e um em 1904. Então, em 1905, você tem esses 5 trabalhos, fotoelétrico, a tese, depois vem movimento browniano, né? E depois os 2 famosos trabalhos da relatividade, né? Que tem aquela famosa fórmula E igual a mc2, que não está escrito como E igual a mc2 no trabalho de 1905. Isso só aparece em 1907, nessa fórmula, porque o Einstein usava outras coisas. E tem um pulo aí importante. Por sinal, o nome teoria da relatividade é do Planck. O Einstein nunca usou esse nome, só passou a usar esse nome depois que ele se tornou muito corriqueiro. O Einstein preferia princípio da relatividade. O Planck deu um curso em meados de 1906 com o nome Teoria da Relatividade. Com base nesses trabalhos do movimento browniano, 3, 4 anos depois, o Jean Perrin mostrou de uma vez por todas que realmente os átomos e as moléculas existiam, que era uma dúvida. Lembre-se que no começo do século, molécula e átomo ainda era um assunto muito controverso. A hipótese atômica, a comprovação final vem com os trabalhos do Jean Perrin por volta de 1808, 1809, né? Que são trabalhos lindíssimos e, por sinal, fizeram 100 anos agora e eu não vi uma linha na imprensa sobre esse grande feito do século XIX. Eu tenho centenas e centenas de livros de Einstein, mas até hoje nenhum historiador da ciência conseguiu dizer como e por que o Einstein produziu 6 artigos como aquele num só ano. Em 1905, o ano que o Einstein publica 5 artigos. Na verdade, ele produz 6, mas o 6º artigo é publicado em 1906, que é chamado o Ano Miraculoso da Ciência. Com o primeiro trabalho, em 1905, de março, que é o efeito fotoelétrico, que é o único trabalho dele que ele diz que é revolucionário. O Einstein, nesse trabalho, propôs que a luz é formada por partículas, que depois, mais tarde, em 1926, foram batizadas fótons, por um físico norte-americano. A tese de doutorado do Einstein é o trabalho mais citado do Einstein até hoje. O Feynman diz o seguinte: se nós tivermos que deixar um só conhecimento, se o mundo acabar, e nós tivermos que deixar apenas um conhecimento para o futuro, ele diz o seguinte: as coisas são feitas de átomos e moléculas.
talvez tenha sido a maior descoberta desde o tempo dos gregos, tenha sido a maior contribuição humana para o entendimento da natureza. Bom, essa tese dele tem muita citação e até hoje é muito usada porque ela ajuda a calcular o tamanho de micelas, né? Na indústria do cimento, aerosol, dispersão de aerosol em atmosfera, enfim, na indústria do leite, aquelas micelas do leite e tal. Então é o trabalho dele que tem mais aplicação, digamos assim, prática. O Einstein cometeu todos os pecados que nós, seres humanos, cometemos. Todos. Ao longo da vida, ele nunca conseguiu ser feliz no casamento, ele nunca conseguiu viver como ele gostaria, harmoniosamente do lado de uma mulher, né? E como pai, eu acho que, obviamente, ele gostava muito dos filhos, mas deixou muito a desejar. Então, como diz o Max Born, grande físico do século XX, é impressionante que, apesar de todos esses problemas, né, que nós temos no dia a dia, ele ainda conseguiu produzir toda a obra dele, o que faz da obra do Einstein uma coisa ainda mais espantosa. Porque se ele fosse uma pessoa sem problemas, né, ele teria tempo 24 horas para pensar. Ele se casou em 1904 e esse casamento com a Mileva Marit dura até 1914, porque ele vai para Berlim e a Mileva volta para Zurique com os filhos, porque ela não quer ficar na cidade onde está a prima do Einstein. Elsa Löwenthal, depois se torna Elsa Einstein. Depois de fazer o pós-doutorado dele, que era, digamos assim, chamada na época habilitação, né? Era um pós-doutorado que permitia que ele desse aula na universidade. Ele começou como um docente privado na Universidade de Berna, o que quer dizer o seguinte: ele recebia o dinheiro dos alunos. Se ele tivesse muitos alunos, recebia muito. Se ele tivesse poucos alunos, recebia pouco. Os alunos pagavam pelo curso, a universidade não o pagava. Mas num determinado momento, um cara descobre aquela pérola que existia em Berna. E esse cara se chama Max Planck, que vocês sabem, foi o idealizador do conceito de quantum em novembro de 1900. E o Planck começa a botar o olho no Einstein e vai a Berna visitá-lo. Planck era de Berlim. Ele sai, digamos, daquele casulo dele. Em 1909 ele vira professor extraordinário de física teórica da Universidade de Genebra. Professor extraordinário, veja, extraordinário quer dizer, criaram uma carreira de física teórica para ele. É preciso lembrar o seguinte: físico teórico, naquele começo do século, né, era uma coisa destinada a dois tipos de pessoas, alunos e judeus. Eram pouquíssimos os físicos, os professores de física teórica, porque realmente o professor, o cara que virava full professor, era o cara que tinha o laboratório. Então, os professores tinham seus laboratórios. As poucas exceções eram o Boltzmann, era o Planck e mais algumas. Ao todo, na Europa, naquele tempo, nós tínhamos não mais do que 10 ou 12 cadeiras de física teórica, porque a física experimental era, digamos assim, a área nobre da ciência. Aí é o escritório de patentes, né? Vejam o ambiente que o Einstein trabalhou praticamente de 1902 a 1908. Quando ele vai para a Universidade de Genebra, ele pede demissão do escritório de patentes e, para vocês terem uma ideia, os colegas falaram assim: mas como você vai ser professor universitário? Você é um mero técnico. Porque, em geral, ele fazia todos os trabalhos dele à noite ou trabalhava durante o escritório de patentes. Quando entrava alguém, ele guardava na gaveta. Então, ninguém no escritório de patentes sabia que trabalhava ao lado do Einstein. Foi uma surpresa esse cara sair para dar aula de física teórica na Universidade de Genebra. Logo depois, vem o cargo na Universidade Imperial de Praga, ele vai para a Tchecoslováquia, ser chefe do departamento de física de lá. Pouco depois, ele recebe, digamos assim, uma honraria de ser chamado de volta à Escola Politécnica, que havia rejeitado uma vaga para ele em 1900, quando ele se formou. E dessa vez, de Praga, volta para Zurique, para a Escola Politécnica, com carta dos talvez os dois grandes nomes da ciência do século XIX, Marie Curie e Henri Poincaré. E para a humilhação dos homens, ela tem 2 Nobel. O primeiro congresso de que o Einstein participou foi em 1909, em Salzburgo.
Ele diz o seguinte: no futuro, a teoria da interação entre a matéria e a radiação vai ter que ser um misto entre a teoria ondulatória e a teoria corpuscular. Gente, eu estou falando de 1909. Ele previu o que o Louis de Broglie iria fazer em 1924 na tese de doutorado dele, propondo a onda piloto e mostrando que o elétron era um corpúsculo que podia se comportar como onda. Diz ele que a primeira vez que ele encontrou um físico de verdade foi nesse encontro de Salzburgo. Ele praticamente 15 anos antes, ele consegue ver, entendeu, que a teoria teria que ser ondulatória e corpuscular. Eu acho esse um dos pontos altos do pensamento do Einstein, é uma daquelas coisas que não consegue explicar. E o Einstein era sempre assim, né? Ele propunha experimentos muito simples, né? A filosofia dele conseguia fazer perguntas muito penetrantes, né? De maneira muito simples, né? Aos 16 anos ele se perguntou: como é que seria o mundo se eu pudesse cavalgar um fóton, né? Pensa, né? É a semente da relatividade, né? Depois, em 1907, ele se perguntou o que aconteceria, né? Como é que eu veria o mundo se eu estivesse em queda de um telhado? Era o princípio da equivalência entre massa inercial e massa gravitacional. O Einstein simplesmente estava adiantando, na década de 40, uma física que é do século XXI. Portanto, o Einstein era um pioneiro. Lembre-se que o debate, na verdade, entre Einstein, né, a escola do Einstein, né, que você tinha o Louis de Broglie e, de certo modo, até o Schrödinger, né, e do outro lado você tinha Pauli, Heisenberg, Bohr. Era um debate, na verdade, entre o realismo e o não realismo. Basicamente, em 1910, ele tinha muita resistência à matemática. Mas aí, num determinado momento, ele percebe o seguinte: quando ele quer escrever a teoria da relatividade geral, ele percebe que a geometria euclidiana não vai servir. E aí é uma coisa que pouquíssimos autores sabem. Ele muda de opinião por causa de um paradoxo que o Max Born apresenta em 1909, que era um paradoxo muito simples, chama paradoxo do disco. Que era o seguinte: como é que você viria esse disco se você estivesse justamente no centro desse disco e, digamos, na borda desse disco, né? E esse disco tivesse uma velocidade angular muito alta. Naquele momento, o Einstein, ao reconhecer esse paradoxo, ele falou assim: a geometria euclidiana não vai resolver o meu problema, tem que ser a geometria riemanniana. E aí é o seguinte: quem era especialista em geometria riemanniana? Era um assunto muito pouco popular em 1910. Por coincidência do destino, o Marcel Grossmann, que havia trabalhado com ele na Politécnica, né, tinha feito uma tese de doutorado sobre geometria riemanniana. Ele era matemático. E aí o Einstein teve tanta dificuldade com a geometria riemanniana, ele teve que aprender do zero, né? E ele, se você olhar a teoria, se você olhar o trabalho dele de 1905 da relatividade, é a álgebra do ensino médio. Você acha que não existe uma derivada nem uma integral. É muito simples a matemática. Quando ele acaba a relatividade geral, ele fala assim que ele ganhou o maior respeito pela matemática. Senão foi nesse motivo, e custou muito a ele. Ele fica, basicamente, até 1911 em Praga, 12 e 13 ele vai para a Universidade de Zurique, onde ele havia se formado. Aí ele faz um trabalho muito importante com o Grossmann sobre relatividade geral, em 1913, e neste momento o Einstein recebe do Planck o convite para atingir o auge da carreira e ir para Berlim para ser membro da Academia Prussiana de Ciências e professor da Universidade de Berlim sem precisar dar aulas. O Einstein nunca gostou muito da aula e o Einstein orientou pouquíssimo ao longo da vida. O Einstein chega em 1915 em Berlim. É o auge da carreira dele, eles têm um salário anual de 13 mil marcos, 2 mil marcos a mais do que o cientista que tinha o maior salário na época na Alemanha, que era o Van 't Hoff, ou Van 't Hoff, que quem estuda química já ouviu falar nas regras de Van 't Hoff. O Einstein produz a relatividade e publica a relatividade em março, se não me engano, de 1916. É impressionante que logo depois ele faz o artigo 17 do laser,
né? A emissão estimulada do laser, e ainda produz um livrinho de divulgação científica que é maravilhoso. Sugiro a todos os alunos de graduação e pós-graduação e mesmo aos professores que leiam, porque é o Einstein, professor do ensino médio, falando com o grande público da época. E ele começa a aparecer em 1915 o Einstein político. E o Einstein pela primeira vez se mostra o lado político e pacifista dele. Em 1919, então, ele se torna, de uma hora para outra, a coisa que ele nunca quis ser, famoso. Ele começa a viajar por vários países, inclusive o Brasil. Ele esteve aqui em 1925. Né? São a época que eu chamo das grandes viagens do Einstein. Foi no Japão, Palestina, passou pela Espanha, teve em Cuba, etc, etc. Essa é a palestra dele no Japão. O Japão sabe produzir fãs, né? Então já até envernizaram a lousa dele. Ele com Charlie Chaplin. Einstein no Brasil. Academia Brasileira de Ciência, ele passou aqui em 1925. Ele na Escola Politécnica, né? Os cientistas da época. No Clube de Engenharia. Diz que tinha gente pendurada até no lustre. Ele com o presidente Arthur Bernardes, né? No Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Ele no Instituto Oswaldo Cruz. A década de 20 é uma década paradoxal para o Einstein. Por quê? Começa a ascensão do nazismo pós-guerra na Alemanha. Ao longo da década de 20 ele foi extremamente condecorado, mas começa a crescer o movimento nazista antissemita contra o Einstein. Eu gosto de mostrar a cara desses dois caras porque esses caras são os malvados. Johannes Stark e Philipp Lenard. O da direita ligado ao efeito fotoelétrico e o primeiro ligado a raias espectrais em campos magnéticos. Esses dois caras, eles escreviam textos antissemitas tão fortes na década de 20 contra o Einstein, a ciência ariana, que alguns deles, há um texto do Johannes Stark que embrulha o estômago e tem ler. Acho que até o Hitler acharia que ele era radical demais. Pois bem, esses dois caras são prêmios Nobel. Então eu gosto de concluir o seguinte: prêmio Nobel não dá bom caráter para ninguém. 100 Autoren gegen Einstein, quer dizer, 100 autores contra Einstein. Né? Quando ele ficou sabendo disso, ele falou, mas para que 100? Se eu tivesse errado, bastaria um. Né? O Einstein tinha essas tiradas. Quando o Einstein vai para os Estados Unidos e acaba a guerra, toda vez que perguntavam para o Einstein, estou indo para a Alemanha, você quer alguma coisa de lá? A única frase do Einstein era, mande um abraço para o Max von Laue. Este cara, ao longo do regime nazista, ele foi o único que defendeu o Einstein, o único que dava aula sobre teoria da relatividade, porque era proibido, e o único que publicamente, entendeu, botava o dedo na cara dos nazistas e dizia que ele estava errado. Ele é prêmio Nobel de 1913, é o primeiro cara que faz difração de elétrons em cristalografia, era aluno do Planck, e o Planck só ganhou o Nobel em 19. Esse cara era Nobel já de 1913. Esse cara realmente era um bastião, digamos, do bom caratismo na Alemanha. Quando foi presidente da Sociedade de Física Alemã, ele escrevia para todos os institutos perguntando se havia algum judeu perseguido, porque ele tratava de fazer com que esse cara fosse retirado da Alemanha. Isso mostra que prêmio Nobel dá bom caráter também para as pessoas. O Einstein ganha o Nobel de 1921 não pela relatividade, mas pelo efeito fotoelétrico. A relatividade era considerada a coisa do campo da filosofia. Era um misto, estava mais para filosofia do que ciência. E o efeito fotoelétrico não havia sido comprovado ainda. Quem gosta um pouco de história da física sabe o seguinte: em 1915, o Millikan terminou um experimento que ele queria mostrar que o fóton não existia. No final das contas, ele acabou mostrando que o fóton existia.
De 1905 a 1925, a única pessoa, me parece, na face da Terra que acreditou que o fóton realmente existia era o Einstein. Num determinado momento, nós temos o grande debate que ocorreu entre o Einstein e o Bohr, foi no Congresso Solvay em 1927. Onde está o Einstein? Centro da coisa. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo o seguinte: o Einstein não aceitava o princípio da indeterminação. Não é verdade. O Einstein teve uma resistência inicial ao princípio da indeterminação de Heisenberg, mas depois o aceitou bem e dizia que a coisa era assim. O que não passava pela garganta do Einstein era o chamado, o que hoje se diz muito, o emaranhamento. Há muitos autores que acham que a mecânica quântica não foi fundada com o Planck em 1900, mas foi com o trabalho do efeito fotoelétrico em 1905. Se a gente lembrar um pouquinho mais, nós temos 1906, o Einstein tem aquele grande trabalho que funda a teoria quântica do estado sólido. Quem trabalha com estado sólido sabe que em um momento ou outro tem que voltar naquele trabalho de 1906 que ele explica o calor específico, né? Então o Einstein foi, sem dúvida, um dos fundadores da mecânica quântica. A gente precisa lembrar que de 1900 até o efeito fotoelétrico, o quantum de luz era simplesmente um artifício matemático. O Pauli diz o seguinte: a mecânica quântica é que nem aquele carro que te leva de A até B. Só que você não quer saber o que tem debaixo do capô, entendeu? Sei lá, tem um motor, não interessa, me leva daqui até lá, né? Enfim, as interpretações filosóficas e tudo que tem lá dentro dessa receita não interessa. Então, há uma certa predominância em dizer que o Bohr ganhou esse debate e que o Einstein não. Eu não acredito. O grande debate é o seguinte: você tem que juntar mecânica quântica com relatividade geral, né? As duas colunas da física do século XX. Se você perguntar para os físicos hoje, eu diria que 80% dos físicos diriam o seguinte: não, a relatividade geral, que é uma teoria clássica, vai cair e vai ficar a mecânica quântica. Só que nos últimos 20 anos eu acho que a história não é bem assim. Mas num determinado momento, final de 32, os nazistas estão praticamente prontos a ascenderem ao poder. Ele abandona a Alemanha para nunca mais voltar à Alemanha e viaja para os Estados Unidos. Ele já havia estado antes nos Estados Unidos, onde ele secretamente havia, digamos assim, acertado a ida dele para o Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Apesar de ser muito pouco disseminado, o Einstein teve um papel muito interessante na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Há textos dele, por exemplo, um deles chamado A Questão do Negro na Sociedade Americana, que são muito interessantes, e ele sempre que pôde emprestar o nome dele contra o racismo, que ele achava a maior nódoa na sociedade americana, ele fez isso. Eu gosto de contar uma passagem, quando eu falo sobre o Einstein, que é a seguinte: diz que uma vez ele, falando publicamente sobre o racismo, aí uma menina branca, né, se levantou e falou assim: eu vou reproduzir agora. Falar é muito fácil. O que o senhor diria se seu filho dissesse ao senhor que iria casar com uma negra? Aí diz que o Einstein calmamente parou e pensou e disse o seguinte: olha, se meu filho me dissesse que iria casar com uma negra, eu pediria para ele, obviamente, para conhecer a noiva, né? Agora, se ele me dissesse que fosse casar com a senhora, eu perderia a fome e o sono. Há um aspecto que eu gosto de ressaltar na luta do Einstein pelos direitos civis. O Einstein sempre, onde ele pudesse defender os direitos civis, as liberdades civis das pessoas, ele defendia. É preciso lembrar o seguinte: o Einstein nunca foi convidado a participar do Projeto Manhattan, não participou e, pelo contrário, ele teria sido, o nome dele teria sido, digamos assim, riscado do Projeto Manhattan, porque nesse tempo ele era investigado pelo FBI. Lembre-se que o Einstein nos Estados Unidos sempre teve uma aura de socialista ou até comunista. E aí, a partir desse momento, ele passa a se dedicar basicamente a duas coisas, né? A luta pela paz, né? A unificação do mundo através da ciência e a chamada grande teoria da unificação. O que ele queria era uma teoria que pudesse unificar o eletromagnetismo com a gravidade.
a força fraca e a força forte nesse tempo não entravam no menu da coisa. Isso é uma coisa muito interessante que o Einstein falou que ele é o único santo judeu da Igreja Católica. Essa é a igreja de Riverside, em Nova York, se vocês tiverem a chance de visitar, é muito interessante. Ele falou assim, eu consegui ser o único santo judeu da Igreja Católica. Nós temos 2 orgulhos no Brasil, tem 3 coisas no Brasil relativas ao Einstein. Bom, um que Sobral comprovou a relatividade. O Hans Albert, o filho mais velho do Albert Einstein, visitou a gente, o Hospital Albert Einstein, e aí deixou um cheque dele de $500, que nunca foi descontado, e esse relógio de pulso do pai. Então, portanto, nós temos o relógio de pulso do homem que mudou as noções de tempo e espaço do século XX, está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E tem a gravata, né, que eu gosto muito de dizer, me orgulho de dizer que eu vesti a gravata do Einstein. O difícil foi tirar a gravata de mim, né? Enfim, precisou me segurar um ou outro, não sei o quê, entendeu? Minha vontade era sair correndo. O Einstein adorava crianças e ele fazia questão de responder a carta das crianças. Havia na casa dele, em Princeton, um vaso que era o vaso das coisas esquisitas, né? Então a Ellen Dukas, muitas das cartas chegavam, né? Porque chamava o Einstein de anticristo, louco, cientista que vai explodir o mundo, ela jogava dentro desse vaso. E esse vaso sobreviveu. Sobreviveram 60 cartas, mais ou menos, de criança, e está num livrinho muito simpático que chama Caro Professor Einstein. Porque as crianças sempre começavam assim, Dear Professor Einstein, né? Ou Prezado Professor Einstein. Bom, essa vale a pena ler. Dear Mr. Einstein, eu tenho 6 anos de idade e eu vi uma fotografia sua no jornal, né? E eu acho que é melhor o senhor cortar o cabelo. Entendeu? Aí o senhor vai parecer um pouco melhor. Sinceramente e tal, né? Olha como as cartas chegavam para ele. Professor Relativity Einstein. Princeton, sim, não tinha CEP, não tinha nada, não tinha nem país, né? Qual seria o maior ensinamento do Einstein para a humanidade? Eu acho que o maior legado do Einstein científico, ele nos deu uma teoria que pela primeira vez nós pudemos entender o universo como um todo. Eu acho que a relatividade geral é a maior obra intelectual de um só homem em toda a história da cultura do mundo. O outro legado, eu acho que seria o seguinte: nós, humanos, temos de alguma maneira que aprender a viver em paz. E não só isso, o racismo é uma coisa desprezível. Eu diria que depois do século XX, a grande mensagem que eu acho, depois da Segunda Guerra, a grande mensagem que eu acho que quis deixar para nós é o seguinte: nós temos que aprender a viver em paz.